Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o programa DC Entrevista. O programa de hoje será destinado àqueles que desejam participar do concurso para a área de apoio do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, o TRT-RJ, cujo edital está muito próximo de ser publicado. Nossa entrevistada de hoje será Marinéia Viana, ela que é analista judiciário na especialidade de Tecnologia da Informação e que atualmente ocupa o cargo de coordenadora de serviços de TIC. Nessa entrevista, Marinéia vai relembrar como foi sua trajetória de concurseira até conquistar sua vaga no TRT do Rio de Janeiro, vai dar dicas aí também para os futuros candidatos, vai falar sobre como é trabalhar no tribunal e explicará também se é possível crescer profissionalmente dentro da carreira de técnico, de analista no TRT. Marinéia, é um prazer tê-la aqui comigo para a gente bater um papo sobre o TRT. Muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar dessa entrevista. Olá, Luiz Fernando, é um prazer também poder falar com os candidatos. Eu já estive nessa posição e eu sei o quanto que a gente fica ansioso e apreensivo. Então, assim, vai ser um prazer para mim poder passar um pouco da minha experiência. Antes de eu iniciar aqui a minha entrevista com a Marinéia, eu quero deixar 2 recadinhos aí para você. O primeiro é o seguinte: a Degrau Cultural está com turmas abertas para quem quer estudar para o concurso do TRT do Rio de Janeiro. Para você obter todas as informações, ligue agora mesmo para 21 39 70 10 15, tá legal? E também meu segundo recado é aquele de sempre. Eu peço para que você que nos assista aqui, primeiro se inscreva aqui no nosso canal da Degrau Cultural no YouTube, tá legal? Caso ainda não seja um inscrito. E além disso, caso goste dessa entrevista, e eu tenho certeza que você vai gostar, não deixe de dar o seu like nesse vídeo, assim você vai estar ajudando aqui ao nosso trabalho aqui da Degrau Cultural e também fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas interessadas em participar do concurso do TRT. Tá legal, gente? Recado dado. Vamos então agora iniciar a nossa entrevista com a convidada Marinéia Viana. Marinéia, vamos falar então aí um pouquinho sobre o concurso TRT. Eu queria que você, vamos bem desde o comecinho mesmo, né? Falar desde a época da sua preparação até a gente conversar sobre o TRT mesmo. Eu queria que você iniciasse contando para a gente desde quando que você é analista judiciária do TRT do Rio de Janeiro, né? E o que motivou você, à época, participar do concurso? Eu sou analista judiciária do TRT desde novembro de 2012. 29 de novembro eu vou fazer 12 anos de casa. Então, Que assim, legal. é até legal a entrevista agora esse mês, né? É justamente o meu aniversário. O que me motivou a fazer o concurso do TRT? Eu estudava já para outros concursos e, assim, antes de ser aprovada, eu fui muito reprovada. Acho que é bem importante as pessoas terem já essa consciência e não sair da fila, como se diz, é continuar sempre estudando, porque antes de conseguir minha aprovação, eu fui bastante reprovada. Eu tinha interesse, por óbvio, na estabilidade e na possibilidade de trabalhar num órgão que me desse... Estabilidade, boa condição de carreira. Boa. Deixa eu para dar o corte aqui. Eu queria bastante trabalhar num local que me desse uma oportunidade de uma boa carreira dentro do serviço público, né? E para mim foi bem interessante quando surgiu a oportunidade do concurso do TRT. Eu já me preparava para outros concursos, então já tinha alguma bagagem e dessa vez, né, da vez que eu fiz o concurso em 2011, finalmente chegou a minha vez na fila. Mas o seu foco sempre foi a área judiciária ou você estava fazendo concurso para outros segmentos também? Não, o meu foco não foi sempre a área judiciária. É interessante, porque é uma coisa que hoje eu daria de dica para os concurseiros, né? Que pensem antes e que escolham uma área, porque você vai demorar menos. Então, no meu caso, eu demorei mais porque eu espalhei muito, digamos assim, as minhas tentativas. O que aconteceu comigo no meu caso? Eu fiquei com tanta pressa de passar que eu acabei me atrasando. Como eu espalhei tanto, eu fiz concurso para tantos locais diferentes, então toda hora eu estava retomando alguma coisa, perdia muito conteúdo, perdia tempo. Teve tempos que eu fiz coisas fora da minha área de formação, então, por exemplo, quando eu comecei a estudar na minha área de TI, foi bem mais fácil conseguir a vaga.
Ou, por exemplo, sei lá, se a pessoa está estudando para analista, de repente pensar se ela quer trabalhar no executivo, no legislativo, no judiciário, o que ela quer, qual é o foco dela. Eu acredito que isso faz tudo ser muito mais rápido e muito mais fácil. Com certeza, né? A gente pode então considerar aqui que talvez um dos maiores erros do candidato é atirar para tudo quanto é lado, né, Marinéia? O ideal é você escolher uma área, um segmento, né? E focar naquele segmento até conseguir a sua vaga, né? Não que você não possa fazer outros, mas ter, né, uma linha de estrutura de estudo, né, para uma determinada área. Acho que isso faz toda a diferença para a aprovação, né? Exatamente. O meu caso, infelizmente, o que na verdade não digo infelizmente que eu estou feliz onde estou, então acho que tudo colaborou para ser como as coisas são. Mas eu recomendaria que as pessoas tivessem menos pressa, porque é uma coisa que, e eu sei o quanto que a gente fica ansioso para passar, o quanto que a gente quer resolver logo, né? E a gente não tem que ver, na verdade, a aprovação ela como já o fim. Você tem que ver o estudar como o fim. A finalidade do que você está fazendo é você estudar. Escolha uma área, escolha uma carreira, mais ou menos, que você quer e foque nessa carreira. Quer fazer outro concurso? Faz, mas não desvie do seu foco, não desvie o estudo todo, porque eu fiz isso muitas vezes e, no meu caso, me atrasou. Com certeza. E atrasa muita gente, sem dúvida nenhuma. Mas, Mariné, você foi aprovada num concurso, pô, que não é fácil, né, de conseguir uma vaga, né? Tanta gente estuda aí para a área judiciária, às vezes não consegue sua vaga, né? A Justiça do Trabalho tem uma grande concorrência, via de regra. Eu queria saber, assim, apesar das suas falhas, né, apesar de você ter demorado de conquistar a sua vaga, né, como você disse, você foi aprovada, né? E você em algum momento encontrou o caminho dessa aprovação. Em algum momento você entendeu como é que aquela coisa funciona, né? Então, assim, qual é o segredo do sucesso para ser aprovado num concurso como esse do TRT, que a gente aqui fora do bar, você falou que você passou, se eu não me engano, em 21º lugar, não foi isso? Isso. Você teve uma excelente colocação, né, no concurso. Qual é o segredo do sucesso para ser aprovado num concurso como esse do TRT do Rio de Janeiro? Quais foram as estratégias de estudo que você adotou que serviram para você e que podem servir para outras pessoas também? Foram várias estratégias. Assim, primeira coisa que foi fundamental para mim foi escolher a área. Aí eu me foquei na área judiciária. Isso foi muito importante quando eu finalmente foquei no que eu queria, né? E isso mudou todo o estudo, porque eu passei a ter menos retrabalho de estudar as coisas. Para mim, o que eu percebi que funcionou na minha preparação? Eu descobri também o que era melhor para o meu aprendizado. Isso acho que é muito importante. Tem pessoas que, de repente, ouvem aulas, só de ouvir elas já aprendem. Não é o meu caso, eu preciso sentar, me concentrar, anotar o que eu estou estudando. Resumos, para mim, foram muito úteis. Eu precisei ter esse foco, precisei me focar para estudar. O que eu fazia? Eu fazia também intervalos de tempo, de parada. Tem umas coisas que eu fiz, até tem alguns livros de lembrança, que eu anotava a hora que eu tinha começado a ler aquele assunto e a hora que eu terminava de ler, para ver mais ou menos, para ter uma noção de quantas páginas que eu lia, e depois eu via se eu conseguia absorver aquele conteúdo. Eu acho muito importante também fazer revisões programadas, porque você não pode deixar, estudar e nunca mais ver aquele conteúdo. E uma coisa que eu acho excelente para revisão são fazer as questões. Sim, de provas anteriores, né? Preferencialmente da banca, se ela já tiver escolhida, né? Isso é fundamental. Você Exatamente. resolveu muitas questões na sua preparação? Oh, nossa, muitas, muitas questões. E me ajudou muito, porque, por exemplo, o que às vezes eu não sabia, eu ia e pesquisava sobre aquele assunto. Toma muito cuidado também, uma dica que eu dou, que quando eu comecei a resolver a questão, eu pensava meio que na sorte, né? Eu resolvi a questão, consegui acertar, tá bom, acertei, passei, passava para outra. Depois eu comecei a analisar, eu realmente saberia essa questão? Então, eu comecei a estudar as outras alternativas para saber se realmente eu sabia aquele assunto. Outra coisa importante também é você começar a medir.
as coisas, meça o seu tempo produtivo. Não adianta você ficar 4 horas sentado se você não tem 4 horas de produtividade. O que eu recomendo, assim, para mim foi muito útil fazer exercícios físicos, não descuidar dessa parte, porque assim, a gente precisa estar com saúde. Não sou uma pessoa que gosta de fazer exercício físico, eu falei, até hoje eu faço, mas não gosto. Mas é importante que você se mantenha saudável, porque é bom para a sua mente, para o seu corpo. No meu caso, eu recomendo muito que as pessoas façam terapia, principalmente para quem está ansioso, porque a ansiedade atrapalha muito. Um caso pessoal que aconteceu comigo, que foi interessante, foi uma prova, eu sabia bastante assim, o conteúdo, e na hora de passar para o cartão, eu simplesmente dei uma pulada e dali para baixo eu errei. Nossa! Isso porque eu fiquei ansiosa na hora da prova. Então, olha, assim, o que eu indico para as pessoas realmente dormirem bem antes da prova, se alimentarem bem. E uma coisa que eu fiz durante a prova que eu acho útil, se você faz uma matéria, de repente levanta, vai dar uma respirada, depois você volta, senta e continua fazendo, porque dá tempo e você dá uma resetada na sua cabeça. Isso, para mim, ajudou muito. Com certeza. Eu não sei se você aplicou isso, mas acho que uma outra questão muito interessante, até como gancho pelo aquilo que você passou, né, de errar o cartão resposta, né, é participar de simulados, né, porque o Sim. simulado, né, te ajuda a não só a melhorar a sua gestão de tempo na resolução de questões, né, a você mensurar como é que está o seu estudo, mas também você vivencia aquilo que é uma prova, né? O dia a dia de uma prova, aquele nervosismo de ter que preencher cartão-resposta, e ali você já tem que ter aquele cuidado, né? Você já vai treinando, né? Como é que preenche um cartão-resposta. Chegou a fazer simulado ou não? Engraçado, na época do vestibular, que para mim assim, eu passei bem também, foi rápido, eu fiz mais simulado do que na época do concurso. E isso foi uma coisa que eu faria diferente hoje. Eu faria mais simulados, porque eu acho, é o que eu falei, você saber o seu tempo. Você está com tempo. O simulado ele ajuda a você te colocar na situação real que você vai passar, ou similar, né? Isso é muito importante. Hoje, assim, se eu estivesse me preparando, eu faria com certeza muito mais simulados. Perfeito. E, Mariné, me diga uma coisa, você durante a sua preparação, ao longo da sua trajetória de concurseira, mais especificamente, né, na preparação do concurso TRT, você abdicou de muita coisa, deixou de fazer muita coisa que gostava, sofreu aí um pouquinho, né, durante esse período. Aqui a gente fala aquela coisa, né, tipo assim, o sofrimento é temporário, né, mas o cargo é eterno, né, essas coisas. Você passou um pouco por isso também? Abdicou de muita coisa? Muita coisa. Muita coisa. Abdiquei de finais de semana, abdiquei de saídas, abdiquei de eventos, abdiquei de viagens por anos. Então, assim, para mim foi custoso, tá? Não foi fácil passar no concurso, não. Por isso que eu até falei que o processo terapêutico para mim foi bom, para que eu entendesse que esse sofrimento, porque é um sofrimento, você, no meu caso, né, você deixar de fazer muita coisa porque você quer, você tem um objetivo. Uma dica que eu dou também, que eu acho muito importante, regular tempo em rede social, tomar muito cuidado com isso. Regular tempo de TVs, de séries, ou qualquer coisa assim. Não tire todo o seu prazer e toda a sua diversão, mas Precisa de uma válvula de escape, às vezes, né? exatamente, regule isso, toma cuidado para você não começar a sair demais. Assim, no meu caso, tá? Isso não todo mundo precisa fazer. Eu precisei, na época, excluir algumas redes sociais para estudar. Algumas que eram mais importantes, assim, para a minha preparação, que eu pegava coisas de preparação, eu deixei, mas o que não era importante, teve uma época, quando estava principalmente perto do edital, eu parei de ver. Mariné, você, na época, não sei, você estava trabalhando também? Você tinha outra atividade? É casada? Tinha filhos? Não. Como é Não, eu que trabalhava. trabalhava? E como é que foi exatamente? Não tem família, não? Filhos? Casamento? Não. Não, Não. não. Mas Hoje eu sou casada, mas na época eu não não era, não. era. Mas você tinha trabalho. Como é administrar o trabalho e o estudo ao mesmo tempo?
Muito difícil. No meu caso, eu tinha esse hábito porque eu fiz a faculdade também trabalhando, né? No ensino médio eu já tinha um estágio, então eu também passei para a faculdade pública, então também eu já tinha um pouco já desse hábito. É o que eu falei, para mim é importante você mensurar, porque é mais importante tempo útil do que tempo. Isso é uma coisa que Perfeito. todo mundo que estuda tem que ter muito isso em mente. O seu tempo útil é o seu tempo. No meu caso, eu não trabalhava sábado e domingo. Sábado e domingo era para estudar. Assim, noite era para estudar. Eu não, assim, férias para estudar. Eu, nossa, eu não saía. Assim, vou ser bem sincera com vocês. Assim, eu fazia pouquíssima. Eu não tinha diversão. Minha diversão, eu pensava assim, Imagina. minha diversão era imaginar, eu gostava muito de fazer essa técnica da visualização criativa. Imaginar quando chegasse a minha aprovação. E a minha aprovação, quando chegar, vai ser o momento que isso tudo vai compensar. Legal. E é bom você passar essa informação assim, né? Porque assim, assim como você, muitas outras pessoas, tem muita gente que acha, não, só passa em concurso e só estudar, ficar 100% dedicado a concurso, não trabalhar. Não é assim. A maioria das pessoas que passa em concurso público tem pelo menos essa jornada de estudar, né, e trabalhar ao mesmo tempo. Tem gente que ainda tem filhos para cuidar, né? Tem gente que ainda tem outras atividades, ou seja, Sim. ainda assim consegue ser aprovado. Né? Vou Porque, até dizer que colegas diversos que trabalham comigo vieram de outros locais, estavam trabalhando também. sim, Então, assim, exatamente. É não é muito uma, comum. É que não tem é gente que uma acha, não, coisa. só passa quem é gênio, não é quem é gênio, não, é quem é Não. esforçado é que passa, né? Isso é que é importante a gente ressaltar. Mas, Marinéia, É você passa. importante, desculpa te cortar, importante, uma coisa que é muito importante, é quem é esforçado e principalmente quem não desiste. Lógico que não Não desiste. pode desistir. Assim, no meu caso, minha aprovação demorou muito, porque, como eu falei, eu tomei alguns caminhos que eu acho que atrasaram também, mas mesmo depois que eu entrei no caminho certo, demorou muito. O que você vai percebendo é que você vai vendo que cada vez você vai chutando melhor a gol. Aí você vai começando Sim. a bater na trave, vai começando aí às vezes você bate na trave, aí quando você vê aí você não bate na trave de novo. Tem que tomar muito cuidado com isso, não esmorecer se acontecer alguma coisa que você cair de performance de uma prova para outra. É não desistir, perceber no que você está falhando. É o meu emocional, é o meu físico, é a minha preparação, o que é que está falhando? Perfeito, muito bom. E, Marinéia, você abdicou de muita coisa, mas valeu a pena todo esse esforço, né, Marinéia? Valeu. O que mudou na sua vida depois que você ingressou no TRT? Olha, assim, eu posso dizer seguramente que um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando eu recebi a ligação avisando que eu tinha sido Imagino. aprovada. Olha, sabe aquele momento assim que você lembra, assim, até hoje exatamente onde você estava, o que você estava fazendo, onde você estava caminhando, assim, é muito legal. É uma coisa assim que eu sempre falo isso para as pessoas quando você vê o resultado de tudo que você fez, né, do seu esforço, de tudo que você abdicou, de tudo que você deixou de fazer, você vê que aquilo compensou, que você chegou ao que você queria. E para mim foi assim fantástico. Eu conheci pessoas fantásticas, eu trabalho num local que eu gosto, eu pude crescer na minha carreira, eu conheci meu marido, então Olha que legal. tá vendo só? Ele Então, até trabalha o no TRT? trabalha no TRT. Até o marido Olha eu só. conheci, tá vendo só? Então, foi bem, posso dizer assim, conheci amigos fantásticos, porque também tem isso, no serviço público você entra, você vai ficar muito tempo, talvez a sua carreira inteira. Então, você vai ter ali amigos que você vai ver a vida deles se desenrolando inteira. Você vai ver as pessoas casando, tendo filhos, filhos crescendo, se separando, casando de novo. Você vai ver muita coisa legal e é bom você acompanhar esse crescimento das pessoas, né? Você vai ver gente indo embora, você vai ver gente chegando. Sim. Eu sou muito feliz pela minha escolha e não todos os dias, tá? Isso é muito importante, porque tem dias que você pensa assim, ai, gente, nossa, porque trabalhar no serviço público tem também o seu lado negativo, só que o positivo supera muito, sabe? Então, eu sou muito feliz com a minha escolha, gosto bastante.
Tem dias que eu reclamo, tem dias que eu penso, e se eu não tivesse feito concurso, mas e se eu tivesse feito outro concurso? Mas isso é normal de tudo, tá, gente? Mas eu gosto muito quando eu sinto essa insatisfação, né? Porque eu penso, que bom que eu posso sentir essa insatisfação, né? Com Justamente certeza. eu posso porque eu estou aqui. Muito legal, que mudou a sua vida, provavelmente financeiramente, né? Sem dúvida alguma. Você deve ter realizado muitos sonhos depois que você conseguiu sua aprovação. Mas o que é bem interessante é o fato que também mudou a sua vida pessoal, né? Porque você encontrou o seu marido dentro do Pois é, TRT. para você ver. Né? Isso é Eu me bastante dediquei interessante. tanto ao trabalho que eu acabei encontrando um marido dentro do TRT, tá vendo só? O amor e o trabalho se uniram, né? Que coisa interessante, Pois né? é, exatamente, Muito exatamente. legal. E encontrei, assim, amizades que são, assim, algumas das melhores da vida também. Isso também são vários amores que eu encontrei. Eu encontrei amor pela carreira, amor pela minha equipe, amor pelos meus colegas, amor por amigos que eu fiz, assim, que eu vou levar para o resto da minha vida. É muito Show legal de mesmo. bola. Muito bacana, muito legal essa história, Marinéia. E eu queria que você falasse o seguinte, Marinéia, como é que é trabalhar no TRT? Né? Você já está me mostrando aí um pouquinho que também você já falou, olha, tem as suas dificuldades também o serviço público, tem o lado bom. Então um trabalho que deve ser também intenso, né? Como é que Muito. é esse dia a dia no TRT? O que é prazeroso ao mesmo tempo? O que é difícil? Mostra aí tanto o lado positivo como o lado negativo, porque assim, não adianta a gente ficar escondendo também, não, é tudo 100%, não é. Qualquer lugar que você for trabalhar, por mais que você ganhe bem, né? Pô, tem um lugar que você deve ganhar aí 50 mil reais. Pô, digo isso não, talvez não no serviço público, mas fora. Pô, beleza, é muito bom ganhar isso. Mas você vai ter também suas dificuldades ali no dia a dia. Não é só o dinheiro que conta, a gente sabe disso. Né? Mas como é que é trabalhar no TRT? Quais são os desafios? Né? Quais são as vantagens? Como é que é o dia a dia dentro do TRT? Vamos lá. Vou primeiro contar uma história antes de entrar nessa questão. Né? Tá. Para mim, primeiro, foi muito interessante trabalhar numa justiça social. Então, isso tem a ver com o meu valor como pessoa. Então, trabalhar numa justiça social, para mim, já é uma coisa que faz diferença, assim, para mim, emocionalmente, para a pessoa que eu sou, para os meus valores. Isso, para mim, já tem uma compensação grande. Né? Trabalhar no TRT, eu gosto bastante, eu gosto do meu cargo, eu gosto do que eu faço. Eu trabalho na área de TI mesmo. Eu entrei trabalhando. Uma coisa curiosa, o meu chefe é o mesmo da época que eu entrei. Há 12 Pois anos. é, pois é, há 12 anos. Eu entrei, comecei a trabalhar com ele, uma pessoa que eu gosto muito, é um amigo, na verdade, não é só um chefe, né, porque você convive tanto tempo que Sim. você. É como eu falo, você vê a pessoa passando por diversas coisas e a pessoa vê também você passando por diversas coisas. E uma coisa interessante é que nós estávamos, eu e meu chefe, numa sala no TRT, a gente viu uma foto de 2012, né? Uma foto de alguma coisa do TRT de 2012. Aí ele falou para mim, caraca, vai fazer 12 anos que você está aqui. Eu falei, pois é, parece que foi ontem. Ou seja, parece que eu estou lá desde sempre, ao mesmo tempo parece que eu cheguei ontem. É muito legal essa sensação. Eu me mantenho motivada assim, para novos desafios sempre, para fazer coisas novas, para inovar, para treinar, para aprender coisas novas, fazer treinamentos. O dia a dia como é normalmente, né? O meu dia a dia ele é bem caótico, porque eu trabalho com TI, e a TI hoje ela é a base de todos os negócios. Mas eu gosto. Eu não tenho dias repetitivos, eu não tenho nenhum dia que seja igual ao outro. Então, assim, normalmente eu penso que eu vou fazer uma coisa no dia, eu faço outra. E, assim, mas eu sou bastante feliz com essa dinâmica. Né? Eu acho que é importante todo mundo que vai trabalhar no órgão público saber que se você for uma pessoa que você entrar para trabalhar, para somar com o seu grupo, você vai ter seu talento reconhecido. E isso também não é você chegar e já ter seu talento reconhecido. Você vai ter um caminho para percorrer, para trilhar. Você vai ter as suas entregas para você também crescer profissionalmente. E crescer profissionalmente é você mesmo aprender a trabalhar melhor naquele lugar e ver aquele lugar também te modificando como profissional e você também dando a sua contribuição para modificar aquele lugar. Isso é muito legal.
muito legal quando você olha para trás, assim, no meu caso, você vê, nossa, vou fazer 12 anos aqui, quanta coisa legal já aconteceu, quantos desafios eu já passei, sabe? Quantas vezes eu tive vontade de chorar, e quantas vezes que eu ri muito também nesse lugar. Então, eu gosto muito de trabalhar no TRT, assim, eu acho que é um órgão bom, é um órgão que oferece oportunidades de crescimento, oferece treinamento. A estrutura de trabalho é boa, de modo geral, em todos os Sim, setores? sim, sim, sim. Eu não conheço, obviamente, todos os setores, mas sim, as pessoas, assim, tem uma oportunidade, tem uma coisa que eu acho interessante, que é a possibilidade também de você mudar de área, assim. Recebi, por exemplo, para trabalhar na minha equipe, uma pessoa que veio de uma vara do trabalho, ou seja, já tinha trabalhado muito tempo, então fez uma transição de carreira, porque começou a estudar Legal. TI, começou a gostar de TI, porque, assim, pode ser que você, no momento da sua vida, você faça uma atividade, depois você queira fazer outra, né? Porque, e no serviço público eu vejo, pelo menos no TRT, eu vejo que tem muita gente que já trabalharam em diversas áreas. No meu caso, por exemplo, eu estou sempre com o mesmo chefe, só que nós fomos mudando juntos de setores, entendeu? Ele foi sendo promovido e foi me levando junto. Né? E no TRT eu vejo isso, né? Eu vejo pessoas mudando de setores, indo para um lugar, indo para outro, experimentando, vendo onde elas podem contribuir mais. Né? Essa experiência que eu tenho assim com pessoas que eu já conversei, que tem muita gente que às vezes, por exemplo, eu sou formado em jornalismo. Eu entrei como poderia ter feito para analista da área judiciária, analista da área administrativa, que exigia nível superior em qualquer área, ou até mesmo um técnico judiciário, que antigamente exigia nível superior, nível médio apenas, agora exige nível superior, né? Com a mudança que houve. Mas, por exemplo, a pessoa depois lá dentro, por estar trabalhando no tribunal, decide estudar direito. Né? E aí, depois, com essa formação em direito, ele quer ser direcionado para alguma outra carreira, né? Algum outro setor onde ele possa aplicar esse conhecimento de direito. Então, da mesma forma que surgiu alguém, né, que trabalhava numa vaga de trabalho, começou a estudar TI e caiu na sua área de TI, deve ter muita gente também que é o contrário. Por exemplo, assim, tinha formação em nível médio, de repente fez uma faculdade de Direito, ou tinha outra formação e fez uma faculdade de Direito, e quer também começar a atuar nessa área. Então, essa mobilidade que existe é interessante, né, Marinéia? Sim, sim. Tem muita gente, por exemplo, que entrou como jornalista, vai para uma área de comunicação social, ou qualquer outra coisa assim, dependendo da formação da pessoa, da experiência que ela tem anterior. Isso Legal. também é analisado. Mas vamos falar agora que especificamente, já que você é analista da área de TI, né? O que faz um profissional da área de TI? Em que áreas que o profissional de TI pode atuar ali dentro do TRT? Imagino que deve ter a parte de desenvolvimento, deve ter a parte de suporte, deve ter uma série de outros segmentos ali. Explica para a gente, efetivamente, para quem quer fazer aí o concurso para a área de TI, né? Pode estar assistindo esse vídeo, o que faz efetivamente no dia a dia, quais são as possíveis áreas onde ele pode atuar? Olha, assim, hoje a possibilidade do profissional de TI é imensa. Né? Ele pode atuar na área de desenvolvimento, ele pode atuar na área de suporte, ele pode atuar na área de redes, ele pode atuar na área de segurança, ele pode atuar na área de infraestrutura, de banco de dados, enfim, são infinitas as governanças de TI, são muitas áreas que têm a possibilidade de atuar. Por exemplo, no meu caso, eu também acabo atuando muito com contratações de TI. Eu trabalho fazendo estudos de soluções para implantar soluções novas no TRT. Outros servidores também fazem esse trabalho, né? E a gente está sempre buscando tornar a justiça mais eficiente. Nosso objetivo é tornar a justiça mais eficiente. Então, a gente está sempre buscando fazer o nosso melhor, buscando aprender, buscando entregar o melhor para a sociedade. Muito bom. E Mariné, assim, a gente percebe que os tribunais, não só os tribunais, mas também os tribunais, né, o serviço público como um todo, está abrindo muito concurso para a área de TI. Né? E eu imagino que exista também uma grande carência de pessoal nessa área de TI no TRT do Rio, porque existe em todos os tribunais. Né? Você realmente percebe que há uma carência de pessoal nessa área de TI? Você acredita que o TRT vai chamar muitos aprovados também dessa área de TI? Sim, sim. Nós temos, na verdade, digamos assim,
um índice que é calculado para ver o quanto de profissionais de TI que o TRT precisa. E a gente está com um quadro bem deficitário, eu não lembro exatamente o número, mas eu acho que é quase 20% deficitário, então a gente vai precisar de muita gente, vai ser um prazer receber os colegas novos, e não só TI, tá? Nós tivemos também muitas aposentadorias, então o tribunal como um todo está com um quadro bastante deficitário de pessoal. Exatamente. A gente não sabe ainda quantas vagas o edital vai trazer, né? Mas a gente sabe que tem mais, quase 400 cargos vagos em todo o TRT. Né? A área de TI é uma área que certamente vai demandar, mas certamente os cargos de técnico judiciário, o cargo técnico judiciário é aquele que tem a maior demanda, né? E que deve atrair o maior número de profissionais, já que historicamente isso acontece. Hoje, para ingressar na carreira de técnico judiciário da área administrativa, é preciso ter nível superior em qualquer área. E essa é uma carreira que também está confirmada e certamente é que vai aí atrair o maior número de candidatos. Mas, sem dúvida nenhuma, a área de TI, por toda a necessidade que hoje envolve, né, os tribunais, o serviço público, e é a grande área do momento, né, em termos aí de... Hoje a gente está vivendo aí agora a era da inteligência artificial, muitos órgãos também estão implementando soluções de inteligência artificial. Sim, né, nós, inclusive. no seu dia a dia. Vocês, inclusive, imagino eu. Né? Então, assim, com certeza, essa demanda por profissionais da área de TI realmente é alta. Marinéia, vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão de remuneração, benefícios, né? Atualmente, a remuneração inicial do técnico é de 9.922 e do analista é de 15.387. Já estou falando isso aí com um valor de 1.393 de auxílio alimentação, já está incluído, né? Se eu não me engano, também tem auxílio transporte, assistência pré-escolar, auxílio saúde, auxílio natalidade, não é isso, Mariné? Tem alguma isso coisa mesmo. aí que você quer destacar que você lembra que eu não falei? Isso mesmo, tem... Tem um adicional de qualificação também, adicional né? de qualificação, que eu esqueci, tem adicional de qualificação para... Se você tem um adicional de qualificação para pós, tem um adicional de qualificação para mestrado, doutorado, tem para você conseguir também, você tem que manter manter cursos também. Treinamento, né? O adicional de treinamento. Tem, exatamente. Então, também tem esses adicionais e tem também as gratificações. Para cargos que você ocupa, né? A gente vai chegar nisso já, que você, por acaso, já até ultrapassou. Hoje você já tem um cargo de gestão, né? Mas a gente já vai falar sobre isso. Eu só quero relembrar aqui, né, que os valores hoje desse adicional de qualificação é de 7,5 para quem tem especialização, né, que é a pós-graduação tradicional, né, lato sensu, 10% para quem tem mestrado e 12,5% para quem tem doutorado, né? Que esses dois seria a pós-graduação estricto sensu. Tá legal, gente? Então, tem aí mais uma informação. Então, assim, tem muitos atrativos aí, né? Marinéia, assim, existe também muita capacitação, muitos treinamentos que o TRT faz com os seus servidores? Sim, existem treinamentos, a gente tem uma escola judicial forte que sempre disponibiliza bastante treinamento, disponibiliza oportunidade de crescimento. Eu sempre estou aprendendo alguma coisa, sempre estou estudando alguma coisa, e os cursos que a gente faz fora também podem ser registrados, né, também para adicional de qualificação. Muito bom. Marinéia, você hoje ocupa um cargo de gestão no TRT, correto? Atualmente você é coordenadora de serviços de TIC. Como é que se deu esse crescimento profissional? Primeiro, você me falou ali, já comentou, né, que você entrou como analista, aí seu chefe gostou de você, te elevou para uma carreira de assistente, né? Conta um pouquinho essa trajetória, a sua trajetória em termos de crescimento profissional até chegar ao cargo de coordenador de serviços de TIC. No meu caso, eu já tinha bastante conhecimento profissional na área que eu entrei, então foi mais fácil, né? E eu entrei e uma coisa também, mesmo que você não tenha conhecimento, se você tiver vontade de crescer, se você tiver vontade de trabalhar, vontade de colaborar para o time, com certeza você vai ser visto, você vai ser notado. Eu fiquei, na verdade, com o meu chefe durante algum tempo, depois eu virei assistente dele, que na época ele era coordenador, que é o cargo que eu ocupo hoje também, né? Depois ele foi para diretor, eu fui como assistente dele,
e depois passou mais um tempo, surgiu uma oportunidade na coordenadoria que eu assumi em janeiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia. E foi, assim, muito interessante, porque eu assumi uma coordenadoria que tinha muito contato com os usuários de TI em geral, e assumi em janeiro, e em março a gente foi trabalhar todo mundo em casa, e foi, assim, uma loucura de trabalho. Eu trabalhei muito, mas foi uma experiência muito gratificante para mim. Assim, eu aprendi muito, eu me tornei uma pessoa bem diferente depois dessa experiência. E uma coisa, até uma história interessante que eu já contei algumas vezes, uma das coisas que eu fazia, né, a época que eu comecei a fazer, digamos assim, foi a implementação das audiências virtuais. E quando teve Audiências, o quê? as Virtuais? audiências virtuais, Ah, sim. lembra que logo Lembro. a gente logo se recuperou e logo começou a ter as Sim. audiências totalmente virtuais. E foi, assim, muito interessante para mim, porque a primeira audiência virtual que eu estava lá para, tipo, garantir o funcionamento, ver como ia andar. A gente não tinha nem ainda a contratação de qual seria a plataforma, mas foi homologado um acordo no qual uma trabalhadora ganhou, e, na verdade, foi até um valor pequeno, ela ganhou ali R$ 1.000. E aquilo me emocionou profundamente, porque eu vi ali o sentido do meu trabalho. O sentido do meu trabalho é esse, é a justiça social, a justiça que garante o direito do trabalhador. E num momento tão difícil, a gente conseguiu, com a tecnologia, promover esse direito. A gente conseguiu que as coisas continuassem, né, Não ficasse funcionando. parado no período de pandemia, né? Isso, Que, isso. aliás, era Isso um me momento que as pessoas estavam precisando, inclusive, de dinheiro, né? Porque às vezes, né, tava ali, muita gente ficou desempregada, né? Como é o caso, talvez, dessa pessoa, né? Realmente era bem Exatamente. interessante. Isso me tocou profundamente, assim, foi uma coisa que me modificou até muito como profissional, porque eu pensei, nossa, é muito legal, né, quando você, além de remuneração, de tudo, quando você percebe o objetivo do seu trabalho, né, o que Sim. você contribui. E quando você é servidor, você deixa, digamos assim, de trabalhar para você mesmo ou para uma empresa, e você, no fundo, você trabalha para a sociedade. É isso. E Sim. quando você entrega o seu melhor, você vai. Não é todo mundo que vai estar entregando o seu melhor, mas isso é no mundo inteiro. Se você estiver fazendo a sua parte, estiver entregando o seu melhor, acho que já vale muito. Com E, assim, eu certeza. conheci pessoas maravilhosas, tenho uma equipe que eu sou muito feliz de trabalhar com eles, e nós trabalhamos muito na pandemia para manter os serviços funcionando. Serviço de TIC, para ficar um pouco mais claro, né, porque é um nome bem genérico, na verdade, é a parte, por exemplo, de atendimento ao usuário interno. O usuário tem um problema em equipamento, ele precisa de que seja atendido, que seja trocado, ele precisa de instalar Parte alguma suporte, coisa. né? Exatamente, é o suporte ao usuário, é a gestão desse suporte, é a gestão desse contrato, né, que hoje o nosso serviço de suporte direto é terceirizado, a parte toda de compra de equipamentos, a parte de gestão desses bens, compras de software, compras de soluções de videoconferência, suporte às audiências virtuais e híbridas, e por aí vai. Então, tem bastante atividade, tem bastante coisa para fazer, mas, assim, isso me motiva, né? Me motiva que a gente sempre tem o que fazer, a gente sempre tem coisas para melhorar, coisas para inovar. Então, assim, eu sou muito animada quando eu falo da minha área. Não, é legal. E assim, você comentou aí sobre essa questão da audiência virtual, né? Que começou na pandemia, né? Mas até hoje continua, né? Independentemente da pandemia, né? Sim, Hoje em sim. dia virou tipo já algo da rotina do TRT, né? Fazer essas reuniões virtuais, né? De conciliação. Perfeito, né? Exatamente, não só conciliação, de diversas Sim. outras, digamos assim, outras fases processuais também. Então, e mesmo que o que é presencial é gravado, então isso tudo é uma coisa que está muito hoje no sangue da organização, né? Está no sangue da instituição, a parte toda de tecnologia.
E eu costumo brincar, né, que a pandemia ela deu uma aceleração tecnológica muito grande. As pessoas tiveram que aprender mais, tiveram que aprender mais TI, tiveram que se conectar mais. Então, eu acho que foi muito importante também para os servidores. Né? Em todas as áreas, inclusive para mim, por exemplo, né? A gente antigamente fazia apenas a entrevista ali, né? Que era escrita e tal. Hoje a gente faz vídeos aqui, você está aí, né, no Rio de Janeiro, eu estou em Portugal, por exemplo, né? As pessoas não sabem que eu trabalho aqui, eu trabalho em Portugal, né, para Degrau Cultural. Então, assim, olha só que coisa legal, né? E a gente começou a fazer vídeos, entrevistas, podcasts, né, a partir dessas plataformas digitais, né, de reunião, né? Coisa que até então não se fazia muito. Você começou a ver isso depois também na televisão. Hoje, praticamente todos os sites também de jornalismo fazem o que a gente está fazendo agora, entrevistas à distância, né? Trazendo aí as informações para os nossos leitores aqui, nossos leitores, não, tipo, para os nossos internautas, né? Os nossos alunos e alunos, alunos e futuros alunos da Degrau Cultural. Mas, Mariné, voltando a essa questão novamente aí da questão do crescimento profissional, né? Você disse que primeiro você ocupou o cargo de assistente, né? Nesse cargo você ganhava já alguma coisinha, não? Por ser um assistente? Na minha época ainda não tinha remuneração específica para assistente, mas hoje já tem. Hoje tem. Você sabe quanto é que ganha? O assistente seria o primeiro cargo, digamos assim, de crescimento profissional que alguém pode ocupar dentro do TRT? Olha, depende, porque tem várias gratificações, né? Tem várias gratificações, tem funções comissionadas e cargos em comissão. Então, tem várias, aí depende muito do que a pessoa ocupar. Mas, por exemplo, assim, para quem ocupar um cargo de assistente, por exemplo, já ganha mais ou menos o que a mais? Tipo, R$ 1.500 a mais? R$ 1.000 a mais? Qual seria essa majoração que a pessoa ganharia? A estrutura remuneratória disso eu não tenho aqui de cabeça, mas acho que dá para ver na transparência. Você pode pegar lá que você Mas vai é um valor significativo? Sim. É significativo, né? Sim, ajuda bastante. Coordenador, obviamente, no seu caso, é um valor ainda mais superior, não é isso? Que vai engordando aquele salário inicial, correto? Exatamente. A estrutura, assim, são vários, digamos assim, funções e cargos que a pessoa pode ocupar e tem a estrutura remuneratória todinha na transparência. É bom até todo mundo que vai estudar ver, porque é interessante. Aí uma coisa também que aconteceu comigo. Eu não sabia muito sobre essa questão do judiciário, sobre a questão das possibilidades de ter gratificações quando eu fiz o concurso. Depois, chegando lá, que eu aprendi mais sobre, eu não sabia. Mas você hoje vê assim que a maior parte dos cargos comissionados, os cargos de chefia, são ocupados por concursados dentro do tribunal? Sim, com certeza, a grande maioria. Legal, é um estímulo a mais aí para quem vai participar do concurso, né? E, Marinéia, por exemplo, assim, pessoas que recém-ingressaram, de repente lá com 1 ano de tribunal, 2 anos de tribunal, já consegue ocupar um cargo de chefia, um cargo de conseguir uma gratificação? Sim. Tudo depende de onde a pessoa entrou, de um pouco de... Tem várias coisas, né? Tem um pouco o fator sorte, tem o fator da pessoa também. Dedicação principalmente, também, né? Dedicação e entrega, né? Porque tem muita gente que quer ganhar uma gratificação sem entregar o trabalho. Tipo, ela pensa, me dá gratificação primeiro que eu entrego o trabalho. Mostre seu diferencial que você vai, com certeza, ser recompensado. Não que isso seja fundamental, mas nem que é indicação, mas networking hoje em dia também no serviço público é importante, né? Sim. Você ter um bom relacionamento, essa rede com as pessoas, né? Isso te ajuda também a crescer, né? Ajuda, porque a gente tem aquela imagem, né, que serviço público é um local que você vai para ficar lá e meio se aposentar, né? E não é assim. Hoje o serviço público ele busca um perfil de inovação, ele tenta ser mais dinâmico, tem várias iniciativas de inovação acontecendo dentro do serviço público, tem congressos, tem eventos. Então, assim, o serviço público também quer mudar um pouco essa cara. E acho que depende também das pessoas que entram quererem também ter essa motivação, né, de mudar também isso. Eu entrei muito disposta a trabalhar, a ter uma entrega legal, e assim, até hoje
eu trabalho bastante, eu tenho boas entregas, eu gosto muito de fazer projetos novos, e assim, é importante a gente entender que o serviço público, ele é um trabalho, e no trabalho é importante que você tenha um bom relacionamento com as pessoas, que você conviva, somando com outros. Então, tudo isso, com certeza, faz diferença. É importante também saber, né, que as diferenças ali das pessoas vão ser acolhidas, vão ser respeitadas, isso também é muito importante. A oportunidade, né, de ingresso, você vê que ela são iguais, né, as oportunidades são iguais, e isso ajuda muito. Todo mundo tem a mesma, digamos assim, estrutura remuneratória, independente de sexo ou qualquer outra coisa. Eu acho que é bem... Recomendo muito, assim, Marinéia, a gente vê assim a questão do serviço público também. Tem muita gente que entra no serviço público, estuda pra caramba para entrar no serviço público, quando entra para o serviço público para de estudar, né? E aí a gente estava aqui exatamente falando assim, o TRT promove muita capacitação, treinamento, participar dessas capacitações, participar desse treinamento, investir na sua própria qualificação é um diferencial para conseguir ocupar um cargo de chefia, conseguir uma função gratificada dentro do TRT? Sim, com certeza. Você se qualificar, você entregar um trabalho de qualidade, você ser uma pessoa colaborativa com a sua equipe na sua atividade, todos esses são diferenciais, sem dúvida. Perfeito. E Marinéia, para a gente encerrar esse bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que vão participar do concurso TRT. A gente percebe que você tem um orgulho muito grande, né, de fazer parte do TRT, então tenho certeza que você aí tem aí o que deixar uma mensagem bacana para esse pessoal, uma mensagem bonita, né, para esse pessoal se dedicar, correr atrás, que a aprovação vem, tem que ter dedicação. O que mais você pode falar aí para quem vai fazer esse concurso? Primeiro, não desistir, independente do resultado que você que está ouvindo tiver no TRT. Talvez não seja o TRT seu lugar, mas talvez seja. E se for, vai ser um prazer receber vocês como colegas. Eu sou uma pessoa muito animada com a instituição, sou muito animada com o meu trabalho, então realmente vai ser um prazer. E o que eu digo de importante é: cuide de você nesses últimos momentos de preparação, faça algum exercício, alguma coisa que seja boa para você. Se estiver muito ansioso, procure alguma ajuda terapêutica. Fale com as pessoas, respeite muito seu tempo, use seu tempo útil para estudar. Não se compare com outros, não se compare com alguém que tem 10 horas para estudar se você tem 2. Faça o seu melhor dentro das suas 2 horas. Se você tem 2, é ali que você tem que brilhar. Não adianta você olhar para o lado e ficar pensando no que o outro tem. Você tem que lutar com as armas que você tem e com o que a vida te deu. Se você puder contar com a colaboração de alguém, penso muito nas mulheres que têm filhos, que se puder contar com a colaboração de alguém para preservar mais o seu tempo, melhor. Mas, assim, use o tempo que vocês tiverem. Não desanimem nessa reta final. Revejam os conteúdos, estudem, façam simulados, façam questões. Uma coisa que dá uma sensaçãozinha quando a gente está fazendo, pelo menos aconteceu comigo, é aquela sensação de, ai meu Deus, eu não sei nada. Aquele desespero de você... Confia no que você sabe, segue daí. Assim, tem que lembrar que a prova, ela não é feita para medir o seu conhecimento, ela é feita para eliminar. Então, é muito importante você não se desesperar com as questões, não se desesperar na hora da prova, nem na sua preparação. Mantenha calma e, assim, torça mesmo por você, seja seu melhor amigo. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, né? Tenha bastante autocompaixão com você, porque às vezes a gente tem muita compaixão com as pessoas e não tem com a gente mesmo. Pode ser que um dia você não vai conseguir estudar, pode ser um dia que você vai estar desanimado.
tente se acolher, acolher as suas dificuldades, acolher a sua tristeza, acolher qualquer coisa que você sinta, mas, assim, levante a cabeça no outro dia e continue. A minha mensagem é que vocês continuem, porque vocês vão chegar lá. Vão chegar lá. É só, eu sempre digo, só não passa a pessoa que desistiu no meio do caminho. E, assim, não se preocupe com o tempo, toma muito cuidado com isso, fulano só estudou 2 anos e passou. Não foi meu caso, eu estudei muito mais que isso. Então, assim, sigam o caminho que é melhor para vocês e não desistam. E fiquem bem, espero muito encontrar muitos de vocês por lá e atendê-los lá quando vocês chegarem, precisarem de equipamentos novos, vai ser um prazer. E quem sabe também essas pessoas que forem aprovadas e ingressarem no TRT não dão a mesma sorte que você e arranjem aí um marido ou arranjem aí uma esposa, né? Encontrem o seu grande amor dentro aí do TRT, né? Imagino que não é um caso isolado. Imagino que se não seja um caso isolado, deve ter muitas outras pessoas também que tiveram que se encontrar nessa situação. Não, aqui o pessoal casa, o pessoal separa, o pessoal casa de novo, aí separa de novo, e assim a gente vai vivendo, entendeu? E assim, vocês vão encontrar vários amores também, vão encontrar amigos, vocês com certeza vão levar para o resto da vida, colegas, pessoas que vão te ensinar alguma coisa que vai ser muito importante, que você também vai modificar algumas pessoas e ser modificado por outras. Eu realmente acho que quando você pensa numa carreira de longo prazo, como é no serviço público, você vai passar por muitas fases suas e vai ver as pessoas também passando por muitas fases. Legal, Marinéia. Quero aqui agradecer a sua participação, o carinho que você teve aqui com a gente da Degrau Cultural e nos atender assim, com muita agilidade. Eu tenho certeza que os nossos alunos, os nossos futuros alunos aí que assistiram essa entrevista gostaram bastante e conseguiram aí conhecer não só um pouco mais sobre como é trabalhar no TRT, mas também perceberam aí que é possível você fazer do TRT uma grande casa, né, na sua vida, talvez a sua segunda casa, onde você tem a possibilidade de crescer profissionalmente e criar laços aí de amizade, de amor com todas as pessoas que lá trabalham. Muito obrigado. Fica aqui o convite para você voltar numa outra oportunidade para a gente poder falar mais aí sobre o tribunal. Muito obrigado mesmo, Marinéia. Claro, eu que agradeço. Queria deixar aí um grande abraço para todos, meus desejos de boa sorte, que vocês façam a prova com o que vocês sabem, que façam calmos e que façam o seu melhor, isso que é o mais importante. Fiquem bem, gente. Com certeza. Pessoal, eu também vou ficando por aqui. No entanto, antes de ir embora, eu peço mais uma vez para se inscreverem aqui no canal da Degrau Cultural, caso não sejam inscritos, de dar o seu like nesse vídeo. Aproveite, pegue o link desse vídeo, compartilhe aí com todos os seus amigos e familiares pelo WhatsApp, pelo Telegram, qualquer outra mídia digital, né, para que a gente possa aí, fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas interessadas em participar desse concurso do TRT do Rio de Janeiro. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural, porque a gente está sempre aí publicando informações sobre o que está acontecendo de mais importante no mundo dos concursos públicos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau! Tchau.